Boa tarde, sétimo ano! Hoje o nosso tema é extremamente interessante, o renascimento cultural. Esse movimento artístico, filosófico e intelectual da Idade Moderna tem suas raízes, a sua inspiração lá na Antiguidade Greco-Romana. Para que vocês possam entender esse tema, nós vamos começar a história no passado clássico. Bom, tudo começou na Grécia Antiga. Os gregos valorizavam o conhecimento científico, a razão, os prazeres e consideravam o homem a mais fantástica das criaturas. Até mesmo os deuses possuíam formas, características e sentimentos humanos. Eles sentiam raiva, inveja, amavam, se apaixonavam, assim como nós, seres humanos. Além disso, o investimento grego nos conhecimentos, na astronomia, na filosofia, na tecnologia, permitiram descobertas fantásticas. A Anticítera, por exemplo, é esse dispositivo que calculava movimentos astronômicos com uma precisão notável. Uma espécie de computador mecânico que permitia acompanhar os movimentos da Lua, de alguns planetas e era capaz até de prever eclipses há milhares de anos atrás. Para vocês terem uma ideia, os gregos conseguiram provar através da razão e da observação que a Terra tem esse formato arredondado, que hoje nós sabemos por conta das fotografias de satélite. Eles não. Eles criaram essa hipótese simplesmente a partir de observações. Aristóteles, por exemplo, notou que quando a gente olha para o horizonte acima do mar e vê uma embarcação se aproximando, a parte de cima aparece primeiro, depois aparece o casco. Se a Terra fosse plana, todas as partes da embarcação deveriam surgir exatamente ao mesmo tempo. Foram também os gregos que criaram o primeiro modelo heliocêntrico. O que é isso? É o Sol como uma estrela fixa e os planetas girando em torno dele. Esse modelo é o que a gente usa atualmente. Mas, na realidade, depois da antiguidade, ele foi esquecido e só foi retomado muito tempo depois. Mas, ainda na antiguidade, os romanos dominaram a Grécia. Aproveitaram os conhecimentos gregos e produziram outros tão ou mais grandiosos, dando origem a uma expressão que a gente chama de antiguidade clássica, o período clássico greco-romano, que é um período de muita efervescência intelectual, cultural e artística. No século V, os germânicos invadem o Império Romano e o Império Romano chega ao fim. E a Europa começa a se fragmentar, a se dividir, inicialmente em reinos, posteriormente em pedaços bem menores que nós vamos chamar de feudos. Essa transformação na Europa vai dar origem a um período que a gente conhece bem e que a gente chama de Idade Média. Na Idade Média, o continente europeu foi conduzido pela poderosa Igreja Católica. Era ela que dizia o que era certo e o que era errado, o que podia e o que não podia. Os conhecimentos clássicos foram deixados um pouco de lado. A sociedade se tornou rural, extremamente voltada para a tradição oral e para a religiosidade. Bom, a Idade Média durou 1000 anos. 1000 anos aproximadamente se passaram. E a Europa, então, começou a retomar suas relações comerciais e urbanas, passou a ter contato com outros povos, com outras regiões. E a partir daí, os europeus acabaram voltando a investir na racionalidade, na ciência, na filosofia e nos saberes escritos. Esse movimento de retomada ficou conhecido como renascimento cultural. O homem retomou a sua posição central, que a gente chama de antropocentrismo, o homem no centro do universo. Nós tivemos também a razão e a experimentação voltando a ser a base da produção de novas ideias, de novos conhecimentos, que a gente chama de racionalismo. Ao mesmo tempo, as artes, a literatura e outros saberes vão receber investimentos nesse período e vão se transformar aí em uma arte muito vinculada, muito baseada, muito inspirada no classicismo, né, nas artes clássicas greco-romanas.
Há também a valorização das características individuais, que a gente chama de individualismo. É quando a gente valoriza a habilidade de um determinado indivíduo. Na Idade Média, valia a classe a qual você pertencia. Se você era um clérigo ou um nobre, as pessoas te valorizavam por isso. Se você era um servo, você era desvalorizado. Com a Idade Moderna, com o Renascimento, a questão da classe passa a ser, de certa maneira, secundária. Se você se destaca de alguma forma, se você tem uma habilidade que faz de você uma pessoa diferente e, de certa forma, interessante, isso volta a ser valorizado. E para a gente fechar, a ciência passou a ser o principal fundamento para a explicação do mundo, que é o que a gente chama de cientificismo. Principalmente no que diz respeito a essa característica, a gente percebe claramente que o Renascimento ele não deixa de ser a semente para a formação da nossa sociedade contemporânea, que é uma sociedade muito baseada na razão e na produção científica. O movimento renascentista foi financiado principalmente pela burguesia italiana e ele vai promover uma reviravolta na Europa. Posteriormente, as ideias renascentistas vão alcançar o mundo inteiro. Mas é necessário lembrar que esse movimento não aboliu as crenças religiosas e mesmo que ele exaltasse o antropocentrismo e o racionalismo, essas ideias vão se misturar ainda à fé, às crenças e aos mitos medievais e de outros tempos. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Grande beijo!